Todas as pessoas da terra têm um vazio no seu peito, um vazio na sua alma, que elas não conseguem preencher, e a maioria das pessoas não entende de onde isso vem. Você diz: se eu comprar aquele carro, que é o seu sonho, o seu propósito de vida, quando você chega lá, esse vazio continua. Você diz: quando eu casar, quando eu comprar a minha casa. As pessoas que tentam chegar no seu primeiro milhão dizem: quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, eu vou ser preenchido. E a pessoa chega no seu primeiro milhão, nada muda. E ela diz: agora a minha meta é quando eu chegar em 5, 10. E aí ela diz, como Salomão, que tudo o que construiu no fim da sua vida, ele disse, é enfado, cansaço e aflição de espírito. Porque alguém colocou este vazio no seu coração e foi de propósito. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Salomão dá uma chave muito importante. Ele diz assim: tudo fez formoso. Quem? Deus fez. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. O que Salomão está dizendo aqui? Que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração de todos os homens. A sua alma anseia pela eternidade. A Bíblia diz: e não sabei que vós sois templo do Espírito Santo. Você é um templo de Deus, certo? Se o seu templo estiver vazio, o seu corpo, na sua mente, na sua alma, você vai se sentir vazio. Mas se o Espírito de Deus fizer morada em você, a sua alma estará completa. E aí você diz: mas eu já sou cristão, o Espírito Santo habita dentro de mim. Por que eu ainda me sinto vazio? O apóstolo Paulo, no final das suas cartas, ele diz que a comunhão do Espírito Santo permaneça convosco. Esta eternidade que a Bíblia diz é o desejo pela presença de Deus. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e ele ficou lá por 40 dias e 40 noites, ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu, ele não fez nada, porque a presença de Deus preencheu completamente todas as necessidades que Moisés tinha. A presença de Deus, ela é tão forte que lá no livro de Apocalipse, que existem querubins, existem 4 querubins que em alguns textos chamam de seres viventes, em outros chamam de querubins. São 4 seres que guardam o trono de Deus. No capítulo 4, versículo 8 diz assim, que estes seres não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Por quê que estes 4 querubins não saem da presença de Deus por nada? Eles não comem, eles não bebem, eles não conversam com outros anjos, eles não cumprem missões como os outros anjos. Eles ficam de dia e de noite, eles não cessam, eles não descansam, louvando e adorando a Deus. Por que isto? Porque a presença de Deus preenche todas as necessidades deles. Eu quero te dizer uma coisa: a presença de Deus preenche todas as suas necessidades. Deus colocou no seu coração o desejo pela eternidade, o desejo pela presença dele. Então não importa o que você faça na sua vida, esta é a maior sacada da sua vida. A presença de Deus preenche o vazio, preenche a tristeza. A presença de Deus manda embora a enfermidade, a depressão, a tristeza. A presença de Deus alimenta a sua alma. Nos céus
a presença de Deus é plena. Só que neste mundo, a maioria das pessoas tem apenas relances da presença de Deus. Quando você escuta um hino ou vai em algum culto e você chora, você tem aquele relance. Só que a maioria das pessoas, quando para de ouvir um hino ou quando vão embora para suas casas, se desligam dessa presença. Então é só um relance, a pessoa fica cheia, ela se alegra no Senhor, mas quando ela sai dali, ela se desliga. E é por isso que Paulo fala que nós devemos permanecer na comunhão com o Espírito. Davi, o maior rei de Israel, quando ele adulterou com Betseba, mandou matar o seu marido, cometeu muitos pecados, Deus chamou o profeta Natã, foi até Davi e disse: olha, eu vou tirar tudo o que você tem. Davi se prostrou e disse: Senhor, tira tudo o que eu tenho, mas não me deixe sem o seu Espírito. Porque Davi, ele entendeu que mesmo ele perdendo tudo, o seu reino, o seu dinheiro, todas as coisas que ele tinha, a presença de Deus era o seu maior bem, a sua maior riqueza. Então, como você mantém o contato com a presença de Deus? A Bíblia diz assim que nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Quem fará para ti uma casa? Deus não habita em templos, Deus não habita em igrejas, mas a Bíblia diz que Ele habita com o contrito e o quebrantado de coração. Jesus disse: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Deus habita dentro do homem. Você é a morada de Deus, a morada da presença de Deus. Só que você permite ter apenas relances desta presença, mas você nunca aprendeu a manter esta presença 24 horas por dia. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, diz assim: o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No tempo em que havia um templo em Jerusalém, o sacerdote todos os dias pela manhã, ele tinha que ir até o templo, ele tinha que colocar lenha sobre o fogo que queimava no altar continuamente. E isto é uma ordem. O sacerdote não podia deixar o fogo se apagar. É por isso que você tem apenas relances da presença de Deus, porque você permite que o fogo se apague, você não coloca lenha, você não mantém a comunhão. Você precisa dedicar tempo. Pode ser 10 minutos. Um tempo para orar, um tempo para meditar nesta palavra. Mas você não pode permitir que a presença de Deus se vá. Davi disse: eu troco tudo, toda a riqueza, mas não permita, Senhor, que a presença se vá. Mas você tem trocado a presença por coisas tão pequenas. Se a presença de Deus está com você e você está sentado em uma mesa e alguém começa a falar alguma coisa que não é agradável a Deus, que fará com que a presença saia de você, levante-se e saia. Se o Senhor não entrar com você em algum lugar, não entre. A presença de Deus é mais preciosa. A presença preenche o vazio. A presença de Deus cura a depressão, a tristeza. É por isso que lá em Abacuque 3, Abacuque diz assim: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não hajam vacas nos currais, ainda que toda a plantação se perca, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo? Que a verdadeira alegria
ela não vem de vitórias, de conquistas, e ela não vem de bens. Abacuque estava dizendo ali, se eu perder tudo, eu continuo me alegrando no Senhor, no Deus da minha salvação, na sua presença, porque a presença de Deus é a coisa mais preciosa. Mas existe um jeito de você atrair a presença de Deus forte em qualquer lugar que você esteja. Jesus disse que Deus procura a verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, aonde quer que você esteja, se você colocar um hino e você começar a adorar a Deus do mais profundo da sua alma, do profundo do seu coração, você adorar a Deus, Deus lá de cima do seu trono, Ele se vira para você e Ele derrama a sua presença, porque a Bíblia diz um coração contrito e quebrantado, um coração sincero, o Senhor não rejeita, mas Ele habita com o quebrantado de coração. Então, se você quer ter a presença de Deus na sua vida, que preenche o vazio da sua alma, adore a Deus com sinceridade. Tenha a presença de Deus como a coisa mais preciosa da sua vida. Nem todo o ouro do mundo pode comprar a presença de Deus. É a maior riqueza que você pode ter na sua vida. Não permita que a presença de Deus se vá. Não troque, não venda, tenha ela como preciosa no seu coração. Porque Salomão diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Tá certo? Fica na paz e a gente se vê no próximo vídeo.